Agradecer a todo mundo, o Larp, a Mabel, o Wagner, pela oportunidade. É importante, né, nesse momento de desenvolvimento do doutorado, poder debater o que eu estou fazendo, como é que estão sendo os estudos e trazer gás e perspectivas novas que possam me auxiliar. Bom, para começar, a região de Vestfold está aí no mapa. Ela é aqui à esquerda, abaixo, está escrito Vestfold. Ela é essa pequena região que é um condado da atual Noruega. E em Vestfold, o que é essencial nesse momento é a região que a gente chamaria de Skiringsal. Skiringsal é uma região central que aglutina práticas funerárias, comércio, prática manufatureira, a presença de um salão, que é um salão aristocrático de práticas rituais, e também um Fink, que era o local de assembleia, local de leis e de resoluções no mundo escandinavo. Então, tornava-se assim um local central para toda a região de Vestfold. E pensar essa região é essencial. Para pensar um pouco a complexidade dessa região de Skiringsal, eu gostaria de ressaltar que na região existem 5 cemitérios que foram identificados pelos arqueólogos. E desses 5 cemitérios, as práticas de inumação e cremação se misturavam. Mas por mais que se misturavam, se separavam. Porque em um cemitério, chamado Bikjolberget, a prática de inumação era preponderante. Enquanto em Nordkaupeng, em Sordkaupeng, por exemplo, a prática de cremação era preponderante. E isso por todo o período, durante os séculos 9 e 10. Então, por mais que houvessem multiplicidade, havia ainda assim uma separação de práticas. Isso torna-se ainda mais complexo quando a gente começa a pensar os contatos estabelecidos nessa região de Skiringsal. E aí a gente consegue separar 2 épocas, de 800 a 850, 870, e de 850 a 870 a 950. É essencial notar, por exemplo, que o contato com os francos, os frísios, os eslavos, se estabeleceu entre os anos 800 a 850 e 870, enquanto não se estabeleceu entre os anos 850 e 950. Outra coisa que se altera é também a forma de prática de troca. Por exemplo, entre 800 a 825, as moedas que chegavam do mundo franco e do mundo anglo-saxão foram encontradas em Kelpen inteiras, o que demarca que elas tinham valor de troca em sua integridade. Enquanto isso, de 825 a 850, ela já parece estabelecer um padrão dinamarquês, onde todas as moedas eram derretidas, colocadas em ingotes com pesos precisos, e estabeleciam as trocas dentro do reino dinamarquês. E o reino dinamarquês, em outras regiões como Ribe e Hedby, essas 2 regiões abaixo aí na Dinamarca que vocês podem ver, já começava com uma prática de moedas que tinham os pesos muito parecidos com os pesos desses ingotes de Vestfold. Já entre 850 a 950, a troca se altera mais uma vez, e aí o que a gente pensa é uma região onde as moedas árabes vão chegando e o que vale nesse momento é o peso. Então, a gente começa a encontrar balanças, pesos, e essa prática de troca novamente se altera. Pensando em tudo isso, eu penso numa região que a todo momento ela está sofrendo múltiplas influências e que ela me parece muito fluida. E como compreender uma região dessa maneira? Será que tinha algo na cultura desse povo que unia esses povos, por mais que essa fluidez acontecesse? E aí eu começo a pensar, de repente, numa prática de rememoração.
E aí eu penso o artefato arqueológico como um traço de uma ação produzida na relação entre o corpo e a matéria. E a ação humana transforma, portanto, o mundo material e se refere no passado a uma rememoração que constantemente acessa esse índice material e o modifica. Portanto, para mim, a memória não é algo que está dentro da nossa cabeça e que ocupa um espaço preciso, mas sim é algo que constantemente negociado está nas nossas práticas cotidianas e na nossa vivência. Pensando dessa maneira, é importante pensar o que preserva as identidades dos objetos e, portanto, a contínua incorporação dos mesmos em práticas rotineiras de temporalidades variadas. Como esses objetos eram trabalhados e retrabalhados e como isso me demonstra uma mentalidade que, por mais que me demonstre uma multiplicidade, ainda assim me demonstra uma unicidade. E aí eu penso nos instrumentos de rememoração. E o principal instrumento de rememoração é o rito. Porque é pelo rito que a gente, por momentos muito definidos, trabalhamos os nossos hábitos e práticas continuamente. E nesse rito eu separei o ritual funerário. E aí eu tento pensar a identidade desse povo por esse ritual funerário, que eu já tratei como muito múltiplo para vocês, mas que eu gostaria de demonstrar por onde vai essa multiplicidade. E aí o ritual funerário viking, no mundo viking, vem pelos estudos do Neil Price demonstrar uma memória que é altamente criada pela prática. Então, nessa prática desse ritual, você tem sacrifícios animais, você tem depósitos de objetos, e tudo isso gera uma monumentalidade que, ao ser constantemente praticado, integra esse homem e os hábitos desse homem. E aí eu tento pensar como que isso se apresenta no processo de rememoração em Westphal. E consigo estabelecer uma lista. Eu vejo, por exemplo, que tem sobreposições de depósitos funerários por novos depósitos funerários, ou pela construção de salões. Uma contínua utilização dos mesmos locais funerários por longos períodos. Depósitos de artefatos muito tempo após sua produção, e se importados muito tempo depois do período de suas possíveis chegadas a Westphal, depositados, me dando um entender de um processo, de uma cadeia de processos que leva esses objetos muito além da chegada deles. E depósitos de embarcação de períodos diferentes em um mesmo monte funerário. Ou entrada dos montes funerários, retirada dos artefatos e quebra dos corpos. O primeiro que eu gostaria de tratar seria os depósitos funerários. Esse é muito singular. O depósito funerário do século IV, que é sobreposto pelo salão de Husby. Aqui a gente encontra os ossos queimados, contas de âmbar e outros artefatos que determinam esse depósito funerário como um depósito feminino. O legal é que esse depósito foi achado embaixo da base desse salão, que foi construído no século VIII ao X, já nos demonstrando uma contínua preocupação com a rememoração daquele depósito. E aí eu tenho a marca do depósito funerário, o redondo, esse meio triangular, meio sem uma forma precisa, é a escavação dessa base, desse salão, e aí a gente já encontra essa sobreposição como uma primeira prática de memória. Mas uma segunda prática de memória poderia, por exemplo, ser demonstrada nesses depósitos funerários K257, 258, 259, que do século X, a gente tem o desenho aí embaixo, foi realizado em cima do depósito K256 do século IX. Isso em Kelpen. Ou ainda, o artefato franco, que é possivelmente uma rédea de cavalo ou um cinto, não se conseguiu determinar ao certo, datado do início do século IX, que foi depositado apenas no século X. Essas contínuas práticas me demonstram um mundo muito fluido, ainda assim ancorado numa memória. E aí eu tento pensar o paradigma da memória, que para manter-se, altera-se. E aí, quais seriam os motivos das alterações? Influências sociais, diferentes grupos sociais praticando depósitos funerários, ou influências culturais. E não pensar a incorporação dessa influência cultural como algo oposto
a um poder que constantemente estaria em negociação e incorporação. As alterações sociais ficam muito claro em Gully e em Osberg. Em Gully foi escavado depósitos de embarcação à esquerda. A embarcação são pequenos barcos de 5 a 8 metros, 12 metros. E Osberg é um barco de 28 metros. Ou ainda a incorporação de broches, como o trifoil broche, que vem do mundo franco, e no mundo franco é utilizado para amarrar as espadas, mas no mundo nórdico começa a fazer parte da indumentaria feminina para se prender capas. E aí essa multiplicidade e essa convivência começa a fazer sentido. Por quê? Porque para os nórdicos o que importava não era exatamente a separação restrita e dogmática, mas sim uma incorporação que era constantemente reafirmada e refeita em suas práticas. Outro broche que demonstra um contato é o ring pin, que é um broche de característica celta. O da direita é irlandês e o da esquerda foi encontrado num depósito funerário de Kelpeng. Esse broche preciso foi achado no depósito K264, 298, 301, 309 e 311. No entanto, uma questão que ainda resta é a seguinte. Se essa incorporação é feita e se é constantemente retrabalhada, e não é um problema de se ter uma multiplicidade de ritos em convivência, o que teria levado à quebra dos depósitos funerários? E aí a quebra dos depósitos funerários fica muito clara em Osberg, onde a gente pode reparar que o crânio foi quebrado, e nas escavações arqueológicas eles relatam que eles iam encontrando ossos espalhados por todas as camadas. E em Gokstad, que restou apenas isso do corpo todo. Em Gokstad é ainda mais característico, porque esses ossos, se vocês repararem, muitos deles são pequenos, finos. Poderia, se por uma agência do solo, o restante desses ossos tivesse se desfeito, esses ossos também estariam desfeitos. E aí não foi agência do solo. Nitidamente está quebrado. E qual é o momento dessa quebra? E o que essa quebra nos demonstra num mundo tão múltiplo e de convivência? A Pá de Osberg começa a nos responder parte dessa questão. Ela, no Norwegian Geotechnical Institute, foi feito um estudo dendrocronológico dessa pá, e ela foi datada para entre os anos 953 a 990. O detalhe é que o depósito funerário de Osberg é de 834. Quer dizer, entre 953 e 990 é a reabertura que gerou essa quebra do corpo e o roubo de muitos itens que provavelmente existiam, porque eram itens tradicionais nos depósitos funerários, ainda mais um depósito de Osberg, que é uma embarcação de 28 metros, e que em Osberg não foi achado, como, por exemplo, broches. Os itens mais próximos do corpo foram levados. Isso não deixa de ser um trabalho de uma memória, mas nesse momento não mais uma memória que incorpora e é fluida nos contatos, mas que demonstra, se a gente olhar para o mundo nórdico, uma outra perspectiva, que é o começo da cunhagem. Essa, precisamente, é um pene de Olaf Tryggvason, de 995 a 1000, que começa a nos demonstrar um poder central que começava a se estabelecer e que, no seu estabelecimento, já não mais lidava com a fluidez, mas sim buscava uma centralidade. É legal que a quebra desses depósitos também coincide com o fim de Skirringshall, a cidade central que eu mostrei para vocês. Ela tem o seu fim em 950. E o começo de duas cidades que se tornarão muito importantes durante a Idade Média norueguesa, que será Oslo e Tonsberg. Cidades que já são habitadas por essa realeza central, que tem como uma de suas marcas a cristianização.
E aí, tudo que sobrou de toda aquela multiplicidade são depósitos funerários com mortalhas. Porque o cristianismo já não permite mais que você deposite barcos, broches de origem diversa, não pelo menos na Noruega. O que sobra são corpos com mortalhas. Bom, pensando toda essa passagem desse mundo múltiplo para esse mundo dessa unicidade da realeza que começava a se impor, a gente tem a formação no século XIII de duas obras, digamos assim, Ynglingatal e Ynglingasaga. Uma é uma saga que conta a história dos reis da Noruega, e outra é um poema incorporado nessa saga que se diz do século IX. O problema é que aí estão os dois únicos fólios que restaram, porque a gente teve um incêndio na biblioteca de Copenhague. Restaram esses dois únicos fólios do século XIII, mas a gente tem cópias dos fólios que sobreviveram. A Ynglingatal é um poema que reconta a morte, faz menção ao ritual funerário, por vezes ao local do sepultamento de 29 reis. E aí o que ela faz a gente crer é que essa realeza norueguesa migra da Suécia, se estabelece em Vestfold e de Vestfold une tudo o que será conhecido como reino norueguês. O problema é que a hora que a gente começa a questionar a datação dessa obra, a gente começa a reparar que no século XII, essa mesma realeza que é dita de Vestfold estava nas Oplands, que é um pouco acima de Vestfold. E que com o tempo, em várias obras, essa realeza vai migrando das Oplands para Vestfold, e esse poema surge. E aí a gente começa a reparar que tem uma formação nesse século XII e XIII de uma tradição que será chamado por Klaus Craig como a tradição de Vestfold. E aí pensar o que fez no século XII e XIII esses homens darem uma história tão linear para uma região tão plural é de suma importância. E aí a gente tem que lembrar que nesse século XII e XIII a região de Vestfold é continuamente disputada entre os reinos da Dinamarca e da Noruega. E aí a importância de se fazer histórias que legitimem o poder da região por esses noruegueses. Apagando toda a multiplicidade e colocando Vestfold como o início da união do reino norueguês. O problema é que quando a arqueologia recupera essa obra do século XIII, no século XIX e XX, e vai à escavação desses montes funerários, eles não percebem toda a multiplicidade que eu acabei de apresentar para vocês. Eles não percebem toda a fluidez. E esses montes funerários acabam por se tornar símbolos de uma unicidade norueguesa. O que eu chamaria da criação de uma identidade nacional e uma Noruega recém-independente. Porque a Noruega tinha acabado de sair de domínio dinamarquês e sueco. O domínio dinamarquês tinha durado desde 1350 a 1800. E de 1800 a 1850, a Noruega fica sob poder sueco. E aí a criação de uma identidade nacional é imprescindível. E aí o depósito de Oseberg vai ser tomado como o depósito da rainha Osa, que é a mãe de um dos reis citados na Ynglingasaga. E aí, muitos arqueólogos na época vão defender essa identidade desse depósito funerário, a ponto, um deles principais é o Gabriel Gustafsson, que é um arqueólogo muito importante na Noruega nesse período, a ponto da gente ter no Aftenposten, em 1940, uma comemoração da volta dos ossos de Oseberg ao depósito. Eles construíram um novo monte e estavam voltando. A rainha da Noruega estava, naquele momento, comemorando a unicidade do reino norueguês e da identidade nacional norueguesa.
em cima do depósito de Oseberg, sem considerar toda a multiplicidade antes demonstrada. Obrigado.